Começamos agora mais um Clássicos VFSM e hoje eu tô aqui com o Fernando Dota, da Balaclava, do Single Parents e de tudo mais, pra falar sobre um álbum que marcou a época ali no começo dos anos 2010, que é o Yuck com Yuck. E aí, Dota, tudo bem? Tudo certo, Nick. Beleza? Pô, esse álbum aí é bem especial pra mim. Fico feliz demais pelo convite. Acho que entre várias opções aí que a gente poderia conversar, realmente você foi muito certeiro aí no convite, porque foi um negócio que me marcou pesado, assim. Então já quero começar perguntando como é que foi seu primeiro contato com a banda. Você lembra disso? Cara, eu lembro, acho que deve ter visto em algum tipo desses Pitchfork Stereo Gun, alguma coisa assim, começando a postar sobre eles. Um pouco antes de sair o disco, acho que saíram 2 singles em compacto em 2010. Eu já achei aquilo, tipo, me bateu absurdamente aquilo, porque a soma ali das coisas né, acho que a gente também, o contexto pra época, né, a gente com a banda, com Single Parents em atividade e querendo fazer um som anos 90 também, que mirava muito nesse tipo de gravação, né, quando a gente estava em estúdio. E é engraçado que o ano que saiu o disco, em 2011, né, foi acho que fevereiro de 2011, foi exatamente quando a gente estava no sítio gravando e tal. Então, cara, bateu... Foi um timing, assim, que não tinha como vir um disco melhor naquela época, assim. Cara, acho que pra mim foi talvez final de 2010, comecinho de 2011. Eu lembro de ver no Gu também, do Gu MTV, que era tipo, Gaia falando, meu Deus, ouve isso aqui que é muito legal. E aí acho que foi o start pra ouvir o disco inteiro e falar, tipo, isso aqui é interessante. E acho que vale a pena só a gente voltar num contexto que a virada ali do 2000 pra 2010 tava rolando bastante desses revivals, né? Principalmente surf rock, ele tava, tipo, muito em alta, tipo, Real Estate, Waves, toda essa galerinha, Shoegaze, Girls, que é um descasso e a gente algum dia vai falar aqui nesse programa. O Shoegaze também tava bem alta, com The Pains of Being Pure at Heart, Ringo Death Star. E bastante dessas coisas, principalmente Shoegaze, né, tava puxando dos anos 90, que era uma coisa até então inédita, assim. A gente teve bastante revival, né, dos anos 80, tipo, até hoje tem pra caralho, mas anos 90 é uma coisa que não tava rolando muito. E acho que fora isso também a gente chega num ponto de produção em casa que, assim, não tinha. Tipo, sei lá, nos anos 90 você produzia em fita cassete, mas com computador e coisa assim, foi só nos anos 2010 mesmo. Então, principalmente o T-Wave ali, com Tori Moa, New Engine, toda essa galera produzindo em casa, tipo, possibilitou que o Yuck vislumbrasse também esse jeito de produzir, que é bem caseirão, assim, tipo... Total, eu lembro da gente se deslumbrar demais, assim, de ficar muito surpreso como que esse álbum do Yuck tinha sido gravado em casa, assim, acho que na casa dos pais do Max, né, do guitarrista. Eu lembro de ver foto, né, eles de vez em quando postam assim, umas fotos do Revival, de mini ampli, mini coisinhas, assim, acho que a gente até nas conversas depois criou uma relação com a banda, e era isso, era um negócio muito feito em casa mesmo, dessa geração, né, que veio junto de Mortal Orchestra, o próprio Kevin Parker, todo mundo, assim, gravando em casa e tirando, e conseguindo chegar nesses discos do ano ali. E é muito louco como eles conseguiam emular muito dessa produção anos 90, que também, de certa forma, era uma coisa mais caseira, né, mas, tipo... Eu não sei, o som do Yuck, pra mim, tem algumas coisas que são super limpas, mas outras são sujaças de propósito, assim, eu não sei se você vê isso também. Sim, eu acho que é esse o charme, né, de tipo, por exemplo, sei lá, eles terem como referência uma banda, por exemplo, o Sábado, né, mas assim, o Sábado mesmo é uma banda que eles tinham uma estética lo-fi, não era lo-fi por opção, né, os caras Sim. gravavam como dava pra gravar, assim, não tinha grandes budgets de gravadora, tanto que a Fat Possum, quando assinou esse disco do Yuck, assinou sem ver eles ao vivo nenhuma vez, assim, tipo, nunca tinha visto os caras. Foi a confiança na força do disco ali e tal, da proposta. E, pô, eu acho que, assim, é bem essa época também que os instrumentos e as técnicas de gravação ficaram mais acessíveis em casa, né? Os caras eram muito agilizados, já tinham o Daniel e o Max já tinham o Cajun Dance Party antes, né, que era de uma major, foi gravado pelo, acho que Bernard Sumner do New Order, e foi alguma coisa assim.
já tinha um contexto, assim, e aquele som bem NME, né? Sim. Época pós-Arctic Monkeys, assim. E é muito louco como o disco do Yuck, ele já surgiu num patamar, assim, tipo... Ele parecia uma playlist, assim, do melhor dos anos 90, né? Tipo, juntava ali referências de Dinosaur Jr., Smashing Pumpkins, Yo La Tengo, Pavement, Sonic Youth, tipo... Eu acho que é por isso que bateu tão forte, tão bem em galera de diferentes gerações, assim, né? Eu acho que tem esse papel importante de apresentar todas essas bandas. Sei lá, coloca Husker Du, Teenage Fan Club no meio também. Que são coisas que talvez ali a galera que começou a ouvir música em 2010 não teria contato, mas que aí, tipo, foi uma porteira aberta pra conhecer essas coisas dos anos 90 que até então tinha ficado meio esquecido, assim, né? Tipo, tirando as bandas, sei lá, Dinosaur Jr., algumas outras que ainda estavam fazendo coisas hoje naquela época, né? Poucas ali estavam forte. Então, acho interessante. Acho que até o próprio assim. revival de Elliott Smith, né? Tipo assim, Sim. Que hoje em dia vem sendo muito citado nos últimos tempos, sei lá, por Phoebe Bridgers, essa geração, assim, tipo, mais melancólica, que foi pesquisar Bright Eyes. Mas é muito louco como eles trouxeram um resumão, assim, do que foi os anos 90, sem soar pastiche, sem soar, sei lá, tipo, uma cópia imediata de alguém, tipo... Se você já ouviu muito essas bandas, você sabe que, sei lá, por exemplo, a faixa que encerra o disco é super uma faixa de encerramento que poderia estar num disco do Yo La Tengo, assim, tipo, Sim. De serem aquelas faixas longas, né, tipo, bem melancólico, carregado. Era muito interessante a formação inicial da banda também, de ter a Mariko no baixo, dava tudo um grau, assim, um charme, tipo, dessas bandas também 90s, tipo, King Gordon, King Dilly, tipo assim, todo mundo assim, dessas Breeders, né, Sonic Youth, tinham uma baixista, e daí, pô, todo mundo assim, acho que associava, era impossível não associar, né. Então era um melhor dos anos 90 em um disco só, assim. Sim, total. É bem que você falou, assim, é muito cara de best-of mesmo, dessas, tipo, super hits. Só que com a banda saindo do zero, assim. E aí entra, acho que exatamente essa parte da estética, assim, que eles puxavam pra cacete. E aí chegaram nisso, assim. O que você acha que é o principal chamariz anos 90 da banda, assim? Se eu fosse colocar um maior mérito ali, são as guitarras e a voz, assim, porque a voz do Daniel, né, é um negócio que é quase uma bad, assim, pra história da banda, né, ter continuado ali depois do segundo, terceiro disco. E o Daniel tinha uma característica, o cara tinha uma identidade muito, muito forte, assim. As melodias eram perfeitas pro que pedia. Era legal ter a música do Max ali, Operation e tal, tipo... Mas ele era a cara da banda, era aquela cara meio melancólica, que é o que dava a liga, assim, né, nas guitarras. Tipo, a produção, muito bom gosto. As músicas não são nem muito complicadas pro noise, mas também não são bobinhas, né? Tipo, inocentes, ingênuas demais. Tinha muito esse lado melódico. Acho que o Yuck, tipo, é uma banda que você podia pegar no violão, tirar as músicas e ainda soar legal pra caramba, assim. Até inclusive eles tinham na época um projeto que era tipo, as mesmas músicas, basicamente, só que voz e violão, e, tipo, funcionavam bem pra caralho. Eu não sei se hoje em dia ainda dá pra achar isso. Não sei também, eu quero o Yuck com C. O C dentro de parênteses, Mas eu acho que é isso, assim, tem uma sagacidade muito forte ali, tipo, é bem nostálgico, né? Tipo, o disco ele já soa nostálgico, assim. Nas temáticas, acho que as letras também são muito certeiras, assim. O próprio Getaway, acho que, assim, os caras colocarem Getaway como lead single, assim, do disco, foi o maior acerto possível, assim, né? Tipo, e tudo era junto. Eu lembro demais, tipo, a estética que andava junto com a banda. As fotos eram eles meio bored em Londres ou na praia de Brighton. As entrevistas era tudo no meio de saco cheio, mas e eles sendo meio irônicos. Então, tudo andava junto, tipo, que era mais ou menos o que remetia às entrevistas se assistisse o Nirvana nos anos 90. Os caras meio que foda-se, assim, tipo, mas não desrespeitoso. Né? Essa galera meio, tipo... aquele negócio meio slacker, né, que os caras falam. A despretensão ali era legal demais, assim, tipo... Tanto que foi um motivo, né, que depois levou a saída do Daniel
esse excesso de atenção, de imprensa, público. Ele queria fazer um outro tipo de som. Ficou tão marcado esse disco, né? Que a pressão de fazer um segundo álbum com a mesma grandeza, acho que deve ter sido uma pressão que eles não estavam esperando, assim, sabe? Até porque já em 2010 eles estavam num puta hype. Aí quando saiu o disco, bombou pra cacete. E eles saíram em tudo que é festival, assim, tipo... Na época, qualquer um que você fosse folhear, assim, desses grandes, principalmente os europeus ali, eles estavam em todos. Então, acho que de fato, sair do nada pra ter essa, tipo, cobrança e ter essa mídia gigantesca em cima deles, acho que, tipo, assustou o Daniel, assim. E principalmente porque eles já tinham aquele primeiro projeto que, teoricamente, era feito pra bombar e não bombou, né? Tipo, então... Acho que foi ele falando, tipo, não quero mais esse tipo de visibilidade e vou embora, assim. E voltando à produção, uma coisa que me chama muita atenção são mesmo os vocais, assim. Tem várias músicas que o vocal é muito afundado. Tipo, muito lá atrás. Eu não sei se foi proposital, assim, tipo, da mixagem mesmo pra jogar lá pro fundo a voz, ou se, sei lá, saiu assim porque a captação foi esquisita, sabe? Tipo, mas dá todo um charme, assim, de... Acho que foi bem intencional ali, tipo, sei lá, né, a distorção da voz também, sim, os gritos, granulação, assim, do Daniel. assim. Quase aquele ofegante, assim, né, tipo, a voz, sei lá, é muito doido, é uma mix perfeita para esse tipo de som. Eu acho que é isso também, as partes que é para ser super tranquilo, a dinâmica do disco, ela é muito boa, né, tipo, além de ser isso que a gente falou, de ser um resumo dos anos 90, as alternâncias de clima, assim, tem umas que são super twee pop, outras que são meio acústico, folk, rock alternativo, né, tipo Pavement mesmo. A dinâmica do disco inteiro, assim, é muito boa. As Suicide vozes Police femininas mesmo, também. tipo, é mais baladinha lo-fi, assim, então, tipo, não é aquela, tipo, só lombra, mas também não é só porrada, então, tipo, é bem interessante como flui, né, o disco. Sim, total, E falando desse hype que você comentou, pô, foi tanto que o disco saiu em fevereiro e em junho eles estavam tocando no Brasil, né, eu acho. Tipo, do mesmo ano, assim, no evento lá da Puma Social, que era produzido pela Vice. E todo mundo aqui já conhecia, já sabia cantar as músicas, tipo, que era um negócio que, pô, se for pensar, era meio que inédito pra época, assim, que a gente vivia, né? O lance de streaming não era tão forte, tipo, ainda era muito numa base de... tava engatinhando ali. Inclusive, eu acredito que a maioria das pessoas que tem ido nesse show tenha baixado o disco, tipo, ilegalmente. Né? Sim, e foi engraçado um pouquinho antes, nesse ano. Eu lembro que, tipo, você perguntou como começou a minha relação também com a banda ali. Eu lembro que era isso, né? A gente tinha gravado algumas demos do Single Parents. Cara, a gente defendia com unhas e dentes, sabe? Quando você acredita tanto ali na parada. Eu lembro que a gente gravou 3 músicas do disco, a gente gravou num CDR. Eu lembro exatamente disso, assim, a gente foi pro Coachella, que eles iam tocar lá, e eles iam tocar uma ou duas noites antes em Los Angeles, numa casinha, não sei se era The Echo, mas era uma casa legal. Eles iam tocar 2 noites em Los Angeles. Eu fui lá com um CD, né, aquela vontade de, tipo, mostrar. Tipo, eu lembro que o Luz Ribeiro também tava na mesma noite ali e tal. Que massa. A gente trocando ideia com a banda, daí criou uma proximidade, falou que era do Brasil, foi lá ver, os caras não acreditavam, assim. Daí a gente viu eles no festival também e já começou ali. Quando soube que eles viriam pro Brasil, a gente trocando e-mails, assim, a gente emprestou o nosso amplificador Single Parents para essa noite na Puma. E a gente ficou no camarim com os caras e, tipo, foi legal pra caramba, criou ali uma relação mais forte mesmo. Então, foi tudo meio que num por acaso, assim, sabe, tipo... E que depois se estendeu, né, pra gente trazer os caras depois em outras vezes. Tocamos junto na casa do Mancha e tal. Essa era uma pergunta loucura, que eu tinha pra fazer, de... Como foi... No caso, não foi o primeiro disco, né, foi depois, mas vocês trouxeram pro Brasil um disco deles, né, pela Balaclava, assim. Eles lançaram por aqui, né? Quando eles voltaram, acho que em 2013, no Pop Load Festival, tocando lá no HSBC Brasil com o XX. E daí eles porque queriam fazer um show só deles, porque com o XX é um show que passou completamente batido, já era a formação da banda sem o Daniel. Sim.
E a gente armou a gente tinha um show nosso na casa do Mancha, já marcado, era Single Parents e Jair Naves. E daí a gente falou, pô, vamos chamar os caras pra colar lá, porque vai ser um rolê legal de rock alternativo. E daí que chegou lá, por acaso, ele assim, tipo, pô, vocês não animam em tocar também? Caraca. Ah, sei lá, vamos ver qual que vai ser. Daí no fim, acabou que os 4 estavam lá, acabou o nosso show, a gente falou, cara, é exatamente mesma formação de palco de vocês, é a mesma coisa, bora, né? Daí eles fizeram um mini set, assim, tipo, sei lá, 7 músicas, acho que eles tocaram, e foi uma noite legal pro caralho e tal. Daí criou uma relação ainda mais forte. A gente trouxe eles já lançando o Stranger Things aqui no Brasil, né, o disco. Lançou pela Balaclava e daí marcou uma turnê passando, sei lá, tocou no Balaclava Fest aqui em São Paulo, fez Porto Alegre, tocou em BH. A gente marcou uma turnezinha mesmo. Depois lançou os discos solo do Max Bloom aqui no Brasil. Então é isso, assim, é uma banda que ficou muito, muito próxima. A gente quase trouxe o Daniel solo para fazer o mesmo festival quando a gente trouxe Sun Kill Moon e Future Islands. Então é uma relação de longo prazo mesmo com a galera. Bom, acho que agora a gente pode começar a falar de algumas faixas. O que você separa como ponto alto aí do disco? Assim, Getaway é impossível, né? Tipo, não citar, é uma puta porque... abertura, caralho. Eu, sei lá, é difícil achar uma primeira faixa de disco, assim, que já venha com esse peso e tão imediata, assim, na mensagem. Pô, eu sempre amei Shook Down, porque eu acho que é a baladinha que precisa ter no disco ali. Acho linda, assim, tipo, meio música perfeita. Georgia, acho incrível também ser vocal feminino, e que sempre foi o Daniel cantando ao vivo super alto, assim. Quem cantava no disco, essa voz era a Ilana Bloomberg. A irmã dele. Mas, tipo, era muito foda ele cantando ao vivo, esgoelado, assim, tipo, e bem melancólico, né? O I'm So Tired, sei lá. Uhum. E essas baladinhas trip hop, que é o que você falou, bem nessa época de Pains of Being Pure, é bem essa pegada de banda. Essa faixa me passa muita impressão, tipo, de Mary Chain, assim, tipo, é bem esse rolê, Total. assim. Sim, tipo, eu também acho bem essa pegada de Mary Chain, tem coisas do começo do Primal Scream também, e sei lá, The Wall eu acho incrível, por ser muito aqueles fãs com o pedal de wah, tipo, comendo, assim, bem Dinosaur Jr., estrutura simples de música. Eu gosto muito também da Operation, que é do Max, né, tipo, rendeu pra caramba, assim, essa música chegou a ter clipe, ser single. E eu acho que Rubber também com Rubber, certeza. Pra mim, puta, aquela musicona, 7 minutos, longa pra cacete. É bem Olatengo, como você falou, assim, tipo, ela vai, tipo, slow burner, né? Tipo, vai subindo aos pouquinhos, puta, muito foda. De novo, né, o disco começa com punch, assim, e daí acaba de um jeito super, quase poético, assim, o jeito que acaba. E pô, não sei, quais são as suas favoritas, assim, do disco? Cara, você já falou todas, só deixou de fora o Suicide Policeman, que é essa baladinha mais levezinha, assim, quase violão, né? Tipo, muito boa também. E eu acho que, tipo, é isso, assim, a escolha, de novo, assim, a dinâmica do disco, a escolha da ordem nas faixas, também, sei lá, não conseguiria pensar num negócio mais legal entre balada e mais rock alternativo toda hora, assim. Tem aquele meio ali, né, que é Suck e Stutter, que é lindo demais também, assim, tipo, lembra até umas coisas tipo Early Wilco, bem melancólico, lembra Red House Painters do Kozelek também, próprio Elliott Smith. É foda, é difícil falar de um disco que você é tão fã assim, né? E deixar alguma coisa de fora. Bom, e eles deixaram coisa de fora, né? A gente tava falando antes aqui de gravar que você adora a versão deluxe, que tem mais 6 músicas, então de 12 vai pra 18. Quais são os seus pontos altos da versão deluxe? Cara, eu fiquei em choque real quando eles anunciaram que tinham faixas, né, extras. Acho que uns meses depois de lançar o álbum por si só, tipo, saiu Milkshake como primeiro single. E, cara, é uma música que ficou... Eu tinha que ouvir todos os dias e muitas vezes.
E eu lembro que a gente chegou a tocar todo o ensaio do Single Parents, a gente puxava isso, meio que pra passagem de som, assim, saca? Boa. Aliás, Shook Down a gente tocou por um tempo em shows, tipo, shows, sei lá, que tava mais uns amigos, a gente sempre fazia uma palhinha, tipo, tocava Shook Down. Massa. Mas Milkshake é um negócio que me pegou no nível assim, cara, como que 3 acordes, assim, tão bem colocado, pode ficar tão incrível, saca? E é a coisa mais simples do mundo e que a música queria ter feito, assim. Amo também The Base of a Dream is Empty, que é super, né, tipo, meio My Bloody Valentine, assim, do começo. Eu acho, cara, acho as 6 faixas incríveis, assim. Doctors in My Bed também é super Dinosaur Jr. Soothe Me, puta, também é tipo, é meio que um Yolatengo com Sonic Youth, assim. É incrível que eles fizeram, né, uma versão que a capa era, a borda do disco era verde, lançaram em vinil e CD, e eles venderam 2 vezes mais a parada. Todo mundo que já tinha, inclusive Sim. eu, comprei a versão também Deluxe pra ter isso. Comprei os compactos, tipo, sei lá, acho que foi um período bem feliz do Yuck, assim, extremamente inspirado. Foi muita música produzida em pouco tempo ali. E, de novo, né, uma pena que o Daniel não tenha dado continuidade, assim. Acho que nessa proximidade com o Max Bloom, eu lembro de encontrar ele, tipo, em viagem. E existia a ideia, acho que em 2019, quando a gente se encontrou em outubro, havia um papo até de eles pensarem numa turnê de 10 anos do disco. Sim. E talvez trazer o Daniel para perto e para fazer, né, bem simbólico. Ia rodar todos os festivais, todo mundo queria ver esse show. Só que o papo é bem difícil ali, assim, então... O pior é que a banda oficialmente acabou em 2021, né? Tipo, os 10 anos depois foi o fim da banda e não o retorno, né? Tipo, é triste, mas também a banda já tava meio capenga, né? Principalmente nos últimos discos, assim. Sim, tipo, acabou que eles estavam só voltando para os mesmos mercados que, tipo, sei lá, por exemplo, eu sei que shows na China, tipo, em geral, na Ásia em geral, assim, o Yuck sempre foi muito grande, tipo, tocando em grandes festivais com cachês muito bons, mas mesmo na Inglaterra, assim, tipo, a parada não se sustentava mais, assim, a galera já tá em outra, lá roda muito rápido, né, sua relevância, então, tipo, se você não tá nas principais mídias ali, você tá esquecido. E não renovou o público, né? Ficou um revival, a galera... Tanto que ele, no statement dele de despedida ali da banda, tipo, ele fala assim, pô, as pessoas que acompanharam a gente até essa final de jornada, vocês não sabem o quão importante vocês foram pra mim, porque ele vivia muito esse... Tipo, não posso deixar a banda morrer, mas ao mesmo tempo, tipo, ficou sem fôlego a parada. E é um disco icônico, né? Assim, vai ser o disco que vai ser lembrado da banda pra frente, assim. Sim, com certeza. Você acha que ele vive, ele respira pra além desse fator revivalista? Na época era muito essa discussão, assim, de tipo... não, ele só é um revival e só isso. E tipo, ou não, ele é mais que isso. O que você pensa sobre isso? Cara, eu acho que por ter sobrevivido por tanto tempo, assim, tipo... Eu acho que por mais que tenha o fator revival envolvido ali dos anos 90, eu tenho certeza que vai se sustentar, até porque acho que os bons discos dos anos 90 ficaram, assim, né? A gente vive ainda um período muito forte, assim, desses... Ter o Pavement como headliner de Primavera Sound, né? Tipo, ficar todos os anos e todos os meses pedem My Bloody Valentine pra gente no Brasil, saca? Tipo, então, assim... eu acho que ainda está muito na memória das pessoas. Tem um fator nostálgico muito bom da época, mas, tipo, acho que conseguiu transcender, assim, isso nesse disco, pelo menos, sabe? Ele tem uma força própria que eu acho que é o que saiu em muitos reviews da época, assim, do tipo, tá, beleza, tem sim, é quase uma dedicatória aos anos 90, mas a banda achou de uma forma muito única como fazer disso não ser uma banda cover, sabe? Eu tô muito com você, assim. Eu acho que existe personalidade ali, tipo... Principalmente as letras, a forma de cantar do Daniel é muito única, assim, tipo... Eu talvez veja poucos paralelos com essa coisa anos 90, assim. E eu não sei, a simplicidade escondida no meio desse barulho, assim, tipo... No fim é tudo muito pop, assim, é muito palatável, mesmo que seja barulhento, sabe? Então,
é muito fácil de você se ver ali no meio daquele barulho e falar de caralho, isso aqui é muito legal. Então acho que tem essa coisa, tipo, de ter deixado as coisas mais simples, talvez, não sei. Foi o que você falou daquela música, tem 3 acordes, mas são, tipo, os 3 acordes que fazem muito sentido dentro daquele contexto e tudo mais. Então acho que, de fato, existe essa personalidade da banda que era eles, assim. Tipo, os 4 formaram isso e se você for ver, não teve mais ninguém na época que chegou perto desse sucesso, assim. Ou pelo menos tenha se mantido relevante tanto tempo depois. Exato. São pouquíssimos discos dessa exata época que conseguiram, né, tipo, ter uma força. Assim, de certa forma, o próprio andava muito junto pra mim, assim, em paralelo é isso, né? É uma época que eu só ouvia esse disco, o Days do Real Estate e o Father Holy Son lá. Eu nem lembro mais. Maravilhoso. Tipo, eu tava num vortex. Eu lembro que essa época também tinha os Smith Westerns. E, tipo, era isso, assim, era esse perfil de banda. E pouquíssimos sobreviveram. E tiveram essa força, né, relevância tipo, do Yuck de rodar o mundo, assim, já sendo meio banda sensação. Mas, de novo, eu acho que o fator deles serem meio, tipo, despretensiosos, que também era um fator meio característico dos anos 90, deixou tudo mais leve, assim, no sentido de era ainda mais legal, era ainda mais cool gostar da banda, porque eles pareciam fazer muita questão daquilo, assim, tipo... E a estética impressa nas fotos, nos clipes, tudo importava, né? Tipo, eu lembro muito de uma session que era inteira em VHS, eles num quartinho, cheio de TV de tubo e tal. Eles tocam Milkshake nessa session, e mais umas 2, 3 do disco. Acho que toca Getaway, Rubber, Milkshake e mais uma, e Rolling Out ou Operation. E, cara, tipo, aquela session pra mim é a perfeição, assim, do que poderia chegar de estética, de bom gosto, a captação muito foda, assim. Era uma minissérie que acho que era feito pra Pitchfork, tipo um desses quadros que eles tinham como session. É isso, assim, tipo, não é com qualquer banda que dava pra fazer um lance assim. Acho que a imprensa abraçou muito, pro público reverteu demais na época, mas durou pouco, né? Se você for ver entre o momento de lançamento do disco, a saída do Daniel, foi muito meteórico, assim. Não dá 2 anos, né? Tipo, não deu 2 anos, né? É uma pena mesmo. Mas, enfim. Foi bom enquanto durou. E agora vamos pro momento final. Notinha e porquê da nota. Puta, Cara, eu só pra não dar 10, eu daria, tipo, 9,5, assim, pra esse disco. Tipo, não tem um momento que me entedia, assim, desse álbum. Eu acho que... Talvez, assim, uma música tipo, Rose Gives a Lily, que é tipo meio que quase um interlúdio, assim. Tipo, ao mesmo tempo que ela é... Você trocaria por Milkshake? Na teoria. Trocaria. Então, mas é que é isso. Por ser um interlúdio e ser quase um foda-se, assim, tem um charme tão lindo Sim. nisso, assim, de não ser necessariamente, tipo, vamos fazer um disco só de singles, assim, né? Acho que é o que faz também o disco ser bonito, assim, e ter durado tanto tempo, né? Qual a sua nota aí, Nick? Putz, eu acho que eu vou com 9, porque é o que você falou, assim, tipo, acho que ele não tem... Mesmo momentos de baixa dele, assim, dessas músicas que teoricamente são superficiais, assim, elas fazem sentido no contexto e até pra, tipo, pra baixar a temperatura pra próxima, tipo, dar uma erguida de novo. Então, acho que essa coisa é muito bem conduzida, assim. E fora isso, cara, eu acho essa produção excepcional, assim, E ainda mais que foi quase tudo gravado em casa, acho que só a bateria que foi gravada em estúdio, então é muito louco você pensar que há 11 anos tinha gente fazendo um disco desse nível em casa, assim, tipo, 2 moleques, acho que eles tinham, sei lá, tipo, 18, 20 anos, alguma coisa assim, fazendo esse puta disco e eles eram criancinhas quando tava rolando tudo que eles usam como fonte criativa ali, como inspiração. Então, eu acho isso muito louco e, puta, esse é um disco foda pra caralho, assim, tipo... Sim, demais, Pô, é o que eu falei, tem um valor muito especial pela banda que a gente tocava, tipo, e ser uma... Sei lá, não tinha uma banda que a gente mirasse mais, tipo assim, puta, essa é a banda que a gente tem que colar junto, porque eles destravaram esse lance dos anos 90, assim, de uma forma muito tranquila. E engraçado, tipo, como curiosidade,
curiosidade, eu lembro que quando eles vieram, né, eles foram à MTV da entrevista pra Gaia, e que passou no programa que era do Chuck, eu não me recordo o nome agora. Na hora que a Gaia pergunta, tipo, sobre referências e tal, eles estão, assim, completamente, tipo, cagando pra entrevista, e era, tipo, de manhã, depois do show deles aqui, que eles passaram na MTV, eles tinham um voo à tarde, eu lembro pra caramba disso, eles falaram que iam pra lá, aí entrevistando eles, tipo, então, nossa referência é, tipo, Evanescence. E daí Caralho. ele fala, tipo assim, não, daí mostra um trecho do clipe, e daí metade da banda tá rachando o bico, e o Johnny, baterista, falando, né, tipo, não, é porque a gente ama o Evanescence, e acho que é o modelo de banda que a gente quer chegar e tal. Caralho. Daí os caras citam ainda o Top Surprise, que era uma banda carioca, e citam o Single Parents, e daí toca um trechinho de cada uma das Caralho, bandas. que foda. E daí o Chuck fala no fim, só pra vocês saberem que os caras estão tirando uma onda, Top Surprise e Single Parents são bandas nacionais, tá? E, cara, é esse tipo de coisa, de banda, assim, que é difícil acontecer, né? Tipo, você conseguir tirar uma onda e, ao mesmo tempo, sei lá, você ter a sua própria linguagem, assim, não ser ofensivo, mas conseguir levar numa boa, né? Pesquisem aí. Yuck, Top Surprise, Single Parents, vocês vão achar no YouTube, é engraçado isso daí. O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Para ter acesso a esse e outros programas exclusivos, lançados com muita antecedência, apoie a gente no Padrim, padrim.com.br/podcast VFSM, e tem acesso ao nosso grupo fechado para assinantes. Eu sou o Nick Silva e você me encontra no @Nick_Silva. Eu sou o Fernando Dota, você me encontra no @Balaclava Records ou na revista Balaclava. É isso aí. Até a próxima, gente. Valeu!